De 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que diz: Satanás levantou-se contra Israel. Olha só quem se levantou contra Israel, o inimigo das nossas almas. Satanás se levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e traga-me um relatório para que eu saiba quantos são. Aqui o texto nos narra a história, mais uma vez, de um dos grandes reis, um dos reis que foi um dos homens mais conhecidos até hoje, nos dias de hoje. Até mesmo as pessoas aí que não conhecem tanto a Deus, menciona Davi de alguma forma. O rei Davi não sabe, muitas vezes não sabe nem da história, não sabe quem foi de fato o rei Davi. Rei Davi foi esse o homem escolhido por Deus, separado por Deus para reinar sobre Israel. Davi foi escolhido para ser rei de Israel, foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi ali Saul, o qual Saul fracassou, pecou, morreu, foi desobediente, foi infiel diante do Senhor. Portanto, Deus passou o seu reino para o seu próximo, e o seu próximo foi o rei Davi. Davi, para chegar até o trono, teve que passar por inúmeras situações de dor, de perseguição. Saul perseguiu Davi por inveja, por saber que Davi era o escolhido, que Deus tinha escolhido para ser o segundo rei, e Saul não aceitava Deus tirar ele do trono. Saul, por orgulho, por exaltação, não aceitava sair do trono, mas Deus tinha escolhido Davi, porque Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E ali Davi passou por diversas situações, Davi passou por diversos sofrimentos, dor, angústia. Até mesmo Davi ficou enfermo, até mesmo Davi foi acometido de uma enfermidade. Quando ele esteve ali fugindo do rei Saul, Davi ficou fugindo do rei Saul por 10 anos, escondido dentro da caverna, ele e seus homens, porque o rei Saul não lhe dava paz. Diz a palavra do Senhor que houve guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, mas a casa de Davi prevaleceu, porque Deus era com Davi. Deus escolheu Davi, mesmo Saul não aceitando esse fato, mesmo Saul sendo um homem desobediente, um rei desobediente. Ele não queria sair do poder. De certa forma, ele não saiu do poder, só saiu após a morte dele mesmo. Então, assim, Saul foi um rei difícil, foi um rei que fez muitas atrocidades, cometeu muitos pecados, desobedeceu, consultou vidente, esqueceu do Deus que o levantou, matou ali mais de 85 sacerdotes. Tudo isso pela ambição, pelo ódio, pela inveja que ele sentia de Davi. Então foi um rei reprovado. O pecado de Saul simbolizava o pecado de feitiçaria, de bruxaria, porque o pecado da desobediência, o pecado da rebelião, o pecado que leva o homem a se afastar de Deus é como o pecado de feitiçaria, é como um pecado de bruxaria. E não queira eu e você cair nesse pecado, porque nós temos que ter o coração voltado totalmente para o Senhor em obediência. A palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedecer a Deus é algo glorioso, é algo divino, é algo tremendo, é algo que agrada o coração de Deus. Então aqui Davi passou por diversas situações de dor, de angústia, de humilhação, de peleja. Davi foi humilhado diante ali de Israel por várias vezes, porque todos sabiam ali que Saul perseguia Davi, que Saul não dava trégua a Davi. Davi ficou ali dentro de uma caverna por mais de 10 anos. Agora você imagina, sofrendo ali todo tipo de privação, fome. Davi sofreu também, como eu citei, por enfermidade. Ele ficou tão doente de uma tal forma que todos achavam que Davi ia morrer.
Mas o Senhor foi ali, tocou na ferida, na enfermidade de Davi e deu cura a Davi. Davi foi um homem que correu com seus homens, fugindo o tempo todo de Saul, porque Saul não dava sossego, Saul não dava paz. Esse é o inimigo das nossas almas. Satanás também não nos dá sossego, Satanás também não nos dá paz, porque ele tenta nos ofuscar, ele tenta nos matar, ele tenta impedir o agir de Deus na nossa vida o tempo todo. Para isso, como que nós vamos resistir a essa tão grande perseguição? Como que nós vamos resistir à fúria do inimigo? Para que eu e você possamos resistir à fúria de Satanás, nós temos que estar voltados para Deus, estar na presença de Deus, estar buscando a face do Senhor, estar clamando a Deus, estar orando o Senhor em todo o tempo, estar vigiando, estar em constante vigilância e constante presença de Deus. Nós temos que estar em constante na presença do Senhor para que nós possamos resistir o inimigo das nossas almas. E esse inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus veio para que nós pudéssemos alcançar esse mérito qual nós não merecemos, mas o Senhor nos entregou, que é o direito de salvação. Então, para que nós possamos resistir ao inimigo das nossas almas, nós temos que estar na presença do grande Deus, do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. Todos vocês que estão entrando aí, muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Vão entrando e curtindo e compartilhando. No final estarei orando por todos. Então, meus amados, Davi, ele passou por diversas situações que se nós formos olhar, ler toda a história, eu estou aqui tentando buscar um estudo sobre Davi e eu vi quantas coisas que Davi sofreu. Quantas situações difíceis. Davi foi perseguido. Davi viu o seu prêmio, que foi a sua mulher. Davi, quando matou ali o gigante Golias, Saul fez ali uma oferta que se alguém matasse o gigante Golias, ele iria dar sua filha como prêmio. E ele não cumpriu. A primeira filha de Saul era para ser dada a Davi. E sabe o que ele fez? Pegou a primeira filha dele, que era essa, que era para ser dada a Davi, deu para um outro rapaz para casar com ela. Depois ele quis amenizar um pouco ali e concedeu a sua outra filha, que era Mical. E deu a Davi. Mas Davi só pôde estar ali com a sua esposa por poucos dias, porque Saul foi lá e tomou a moça e deu de novo para outro homem. Olha que coisa diabólica, olha que coisa terrível. Saul era um homem que era um encalço o tempo todo na vida de Davi, e Davi não tinha como lutar com ele, Davi não tinha como enfrentar ele, Davi não tinha coragem de enfrentar, porque ele entendia que era um rei, ele entendia que era ungido do Senhor. Sim, Saul foi um ungido do Senhor, foi escolhido ali entre vários homens ali para reinar sobre Israel, mas não era segundo o coração de Deus. Não foi Deus que quis colocar Saul como rei. Não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus era ter, sim, alguém para governar Israel ali, mas um homem diferente, um homem de fato obediente, fiel a ele. Mas Saul era totalmente desobediente. Então Davi viu ali todo o tempo Saul massacrando, judiando, perseguindo, afrontando e maldizendo e falando e colocando ali os seus soldados contra Davi, sendo que Davi era um homem que Israel amava. Quando Davi matou ali o gigante Golias, o povo de Israel aplaudiu, o povo de Israel começou a amar Davi. E tanto é que as mulheres saíram ali nas ruas de Jerusalém gritando que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Foi através desse canto dessas mulheres que o rei Saul começou a ouvir aquele canto e muito se irou e começou a ver Davi diferente e começou a odiar Davi por causa daquele canto daquelas mulheres. Porque no fundo ele sabia, e Deus já havia falado através do profeta Samuel, que Deus tinha passado o seu reino, que Deus tinha rejeitado ele. Então ele sabia
que Deus já não era mais com ele, que até o Espírito de Deus já se afastou de Saul, tanto que o Espírito da parte do seu mal, da parte do seu já estava sobre Saul. E Davi, antes de tudo isso, Davi ia ali, tocava a sua flauta, a sua harpa, para expulsar aquele demônio que estava na vida de Saul, e ali o espírito mal saía e Saul voltava ao normal. Então, meus amados, quando nós fracassamos, quando nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, muitas das vezes o espírito mal vem sobre as nossas vidas. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que estar com a nossa vida em plena, serena, na presença do Espírito Santo. O único Espírito que pode habitar na minha vida e na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Deus não fez o homem para ser possesso de demônio. Deus não fez o homem para cair cheio de entidades, cheio de legiões, não. Deus nos fez para sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria presença do Deus na nossa vida, é o Deus em sua totalidade. Então, o Espírito Santo de Deus tem que estar conosco segundo a nossa conduta diante de Deus. O Espírito Santo só habita em templos puros. O Espírito Santo só habita em quem dá lugar para ele, quem está com a vida no altar. E aqui, meus amados, nós vemos que Davi, em meio a situações, em meio a tantas coisas que ele passou, e ali Davi ficou enfermo, passou por todas essas humilhações, perdeu a sua esposa para outro, o rei Saul deu a sua filha para outro, ele teve que fugir por 10 anos de Saul, escondido dentro da caverna, ele ficou doente, ele passou por tantas situações que houve um dia que Davi ali diante de mais de 10 anos sendo perseguido pelo rei Saul, enfiado em caverna, sendo privado de comer bem, de se alimentar bem, de dormir bem, de ter uma vida normal como as outras pessoas tinham. Davi foi provado por tudo isso. Ah, mas é lindo falar o rei Davi, mas você não sabe mas o rei Davi pecou, mas você não sabe a história de Davi. Você não sabe o que ele passou, o que ele teve que enfrentar, o que ele teve que suportar, digamos assim, para viver e alcançar a promessa de Deus na sua vida. Davi sabia, porque Davi, aos 17 anos, foi ungido rei lá no campo. Foi ungido rei sobre Israel através da vida do profeta Samuel. Ele sabia que essa promessa estava sobre ele, mas ele não sabia que o trajeto, o passo, o caminho que ele teria que traçar seria tão árduo, seria tão doloroso, seria tão sofrido. Para eu e você alcançar as promessas de Deus, viver o chamado, viver o propósito de Deus, muitas vezes nós temos que sofrer. Muitas vezes nós temos que passar por situações que nós não queremos. Muitas vezes nós temos que ser perseguidos, afrontados, caluniados, rejeitados, desprezados por tudo e por todos, até mesmo, principalmente pelos da tua família. Quantas das vezes que nós temos que passar por situações de dor para viver o propósito, para viver o chamado, para estar segundo a vontade do Senhor, para estar anunciando o Evangelho, anunciando a palavra do Senhor. Essa que vos fala já foi provada no fogo, já foi provada na enfermidade, no financeiro, no emocional, no espiritual, já foi provada, já teve percas de pai e mãe, já teve percas de tudo, já viveu, posso dizer que eu já vivi na sarjeta, mas o Senhor, havia uma promessa de Deus na minha vida. Havia uma chamada de Deus na minha vida. Essa que vos fala aqui já foi provada de todas as maneiras que você possa imaginar na terra. Quantas vezes que eu já vi demônios aparecer para mim e falar que ele iria impedir aquilo que Deus tinha na minha vida. Quantas das vezes eu já ouvi de pessoas palavras de negativa, palavra de dor, palavra de humilhação. Quantas das vezes eu tive que enfrentar, não só o mundo material, como o mundo espiritual. Como assim enfrentar? O Senhor diz que sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Enfrentar na oração, enfrentar no jejum,
enfrentar, porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades do inferno. Então, para que nós possamos resistir a Deus, resistir-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, nós temos que estar com a nossa vida no altar. Nós temos que estar com a nossa vida nos pés do Calvário, nos pés da cruz. E ali Davi sofreu todas essas contradições, essas dores, esses sofrimentos. Davi foi provado, Davi foi humilhado, Davi foi passado pelo funil, digamos assim. E ali, diante de tudo isso, Davi, ele estava cansado. Ele achava que Deus não iria mais abençoar ele, que Deus não iria livrar ele de Saul, que Deus não iria mais livrar ele daquela perseguição, que ele não suportava mais viver fugindo, ele não suportava mais viver em cavernas, ele não aguentava mais passar provação de alimento, de tantas coisas. E Davi, diante ali da sua fraqueza, no momento ali de angústia, de dor, Davi ali no momento de angústia e dor, ele fracassou, ele falhou, ele esqueceu de quem era Deus. De uma tal forma que ele foi pedir abrigo, ajuda ao rei dos filisteus. Como assim? Ele israelita, ele venceu o gigante Golias há anos atrás, matou o gigante Golias, e os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. Irmãos, é só eu começar a ministrar a palavra, veio uma alergia assim, mas está repreendido. Veio uma alergia nas minhas vias respiratórias que eu fico por entender. É só eu começar a ministrar, mas está repreendido em nome de Jesus. Então, Davi foi buscar abrigo, foi buscar ajuda, foi buscar socorro para os inimigos de Israel. E ali Davi chegou, não sei como, Davi chegou ali diante daquele rei dos filisteus e pediu abrigo, e pediu ajuda, porque ele não aguentava mais fugir de Saul. E ali aquele rei oportunista, ao meu ver, ele era, lógico, filisteu cheio de pensamentos, não condiz com o povo de Deus. E ali aquele rei pensou, peraí, um dos maiores guerreiros de Israel está me pedindo ajuda. Sendo ele genro ali do rei Saul, está me pedindo abrigo, está me pedindo proteção. Peraí, eu vou tirar proveito disso e vou fazer a minha contraproposta e dizer, pode sim, nós vamos te dar proteção diante de Saul, mas você vai estar com os meus homens de guerra e vai lutar ao favor dos filisteus por outras guerras. E ali Davi ficou 1 ano e 4 meses na mão ali, sendo usado pelo rei dos filisteus. Olha só a situação. Um homem ungido, escolhido, separado, ungido por Deus para ser rei de Israel, teve que se submeter. A sua fé foi lá no pó. A sua fé em Deus foi se esvaiu. Deixou de confiar em Deus para se confiar no homem. E justo o homem que era inimigo de Israel. E ali, claro que Deus não se agradou dessa situação. Claro que Deus não aprovou o comportamento de Davi. Tanto é que Deus ele preparou situações para Davi sair fora daquele ambiente. E o que Deus fez? Deus fez os príncipes dos filisteus ficar sabendo que Davi estava sendo abrigado ali pelo rei e se levantar contra o rei e se levantar contra Davi, dizendo, nós não aceitamos. Quem é esse israelita para estar aqui no nosso meio? Ah, mas ele está lutando a nosso favor. Como assim? Nós não aceitamos, porque Israel é inimigo dos filisteus. Nós não aceitamos Davi estar no nosso meio. Põe esse homem para ir embora, põe esse homem para correr. E assim, ele e seus homens, com Davi se encontrava mais de 600 soldados israelitas. Ou seja, Davi
se humilhou diante do rei dos filisteus e também fez os seus soldados também se humilhar. Olha que situação. Então Deus não ia aceitar tal atitude. E ali, aqueles príncipes filisteus não aprovou, não aceitou Davi e seus homens estar no meio deles. E colocou esses homens para correr. Olha que situação. Mas foi a forma que Deus agiu para Davi sair dali, porque não cabia Davi ser protegido por homem. Ele tinha um Deus que estava acima de todos os demais deuses. Ele era o Deus de Israel, era ele que iria proteger Davi, era ele que ia socorrer Davi. E ali Davi já começou a falhar diante do Senhor. E eu quero te dizer sobre quando nós deixamos de olhar para Deus, quando nós deixamos de confiar em Deus, quando nós deixamos de se render aos pés de Deus e se render diante das adversidades e diante muitas vezes até mesmo do pecado. Arrependa-se diante de Deus em oração, para que o Senhor venha olhar para nós novamente, ter misericórdia de nós e ter compaixão de nós. Não sei qual é as perseguições que você tem enfrentado, não sei qual é as lutas que você está passando. Mas não se renda diante de Satanás, não se renda diante dos seus inimigos. Se prostra sim diante do Deus que pode fazer tudo por você, que pode repreender essa fúria, que pode mudar a tua trajetória, que pode te dar a vitória mesmo em meio ao caos. E ali Davi fracassou, falhou, pecou diante do Senhor. E eu poderia aqui, eu vou citar os diversos pecados que Davi cometeu diante do Senhor. Ah, mas Davi não tinha um coração segundo o coração de Deus? Sim, ele tinha. Por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Davi, ele falhava, ele pecava, só que Davi reconhecia o seu pecado. Ele reconhecia, realmente, eu pequei nisso, eu falei nisso, eu te peço perdão e não vou fazer mais. Então Davi se humilhava, quando ele pecava, ele se humilhava diante do Senhor para que o Senhor viesse perdoar ele. Então era isso que muitas vezes nós entendemos, que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele pecava, mas ele pedia perdão e ele reconhecia que de fato errou e pecou. Ele se humilhava diante do Senhor de uma tal forma que começava. Davi chamava a atenção de Deus através ali dos seus salmos. Ele começava a orar. Davi tinha uma oração grande, uma oração tremenda, uma oração sábia, uma oração de uma eloquência, de um entendimento, de uma sabedoria, de um temor tão tamanho que chamava a atenção de Deus, que despertava o amor de Deus por ele. Então, com isso, ele falhava, mas ele se consertava diante do Senhor e não fazia mais. Poderia até cometer outros pecados diferentes, mas aquele pecado que ele pedia perdão ali, ele não praticava mais. Então, Davi, ele escreveu por mais, parece que 41 salmos. E entre outros que não estão em Salmos, mas estão lá em 1 Crônicas, que eu descobri essa semana. E tem diversos salmos que não estão, salmos de Davi, que não estão, orações de Davi, que não estão em Salmos. Então, imagine que foi mais aí de 60, 70 salmos. Então, Davi, ele tinha essa dádiva, essa graça diante do Senhor. Por quê? Porque ele era escolhido, ele era chamado, ele tinha chamada diante do Senhor. Então, quando nós temos a chamada do Senhor, não é porque nós somos queridinhos, não é porque nós somos diferentes, não, mas é porque o Senhor nos separou para uma grande obra na terra. Então, quando nós temos uma chamada para evangelizar, para louvar, para pregar sua palavra, para ganhar almas para o seu reino, o Senhor nos trata de uma forma protegendo, mas não nos priva se nós cairmos em pecados, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Todo pecado que o homem comete, ele vai pagar pelas suas consequências do seu pecado. E Davi, por mais que ele pecava, ele falhava, Deus o perdoou, mas a consequência dos seus pecados foi inevitável sobre a sua vida e sobre a sua família e sobre o reino.
Porque muitas vezes o pecado que nós cometemos vai afligir não só a nós, mas a nossa família vai pagar pelos nossos pecados, os nossos filhos vão pagar pelos nossos pecados. Então você que está aí caindo, pecando, fazendo coisas que não agrada a Deus, vigia. Te arrepende e para. Te arrependa diante do Senhor e para de pecar e para de fazer coisas que não agrada a Deus, porque as consequências do seu pecado ela vai vir sobre a tua vida e também sobre a tua família e também sobre os teus filhos. Por que eu falo sobre os teus filhos? O que meus filhos têm a ver? Seus filhos não tem nada a ver, mas você falhou, você pecou, você fez coisas que não agradou a Deus, então a consequência do seu pecado vai vir sobre os teus filhos. Então vigie com o que você anda fazendo, vigie com o que você anda praticando. Davi falhou, pecou e os seus filhos, todos os filhos de Davi, pagou pelo crime, pelo pecado do seu pai. Davi cometeu um pecado tamanho, um pecado terrível, um pecado que ofendeu não só a ele, como todo o povo de Israel, e ofendeu primeiramente o nosso Deus. Davi cometeu um pecado de adultério e logo em seguida um pecado de homicídio. Olha, o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, um homem separado, um homem escolhido, um homem o qual Deus escolheu para ser rei em Israel, cometeu inúmeros pecados depois que ele estava ali no poder. Davi assumiu o reinado após a morte de Saul aos 30 anos e Davi ele começou ali a ganhar inúmeras guerras, mas Davi, teve um dia que Davi era para ter ido na guerra com os seus soldados, e Davi não quis, Davi ficou em casa, ficou no palácio, e Davi estava no terraço, e de lá do terraço ele avistou uma mulher que tomava banho do lado de fora. Ele avistou essa mulher e a Bíblia fala que era uma mulher formosa, bonita, e a Davi cobiçou essa mulher de uma tal forma que mandou um dos seus mensageiros ir lá e buscar essa mulher para ele. E Davi tinha diversas esposas. Após ele ser rei, ele adquiriu várias esposas, várias concubinas. Então, mulher que não faltava para ele. Ele era rei, e se ele quisesse mais mulher, ele poderia conquistar mais mulheres, ainda virgens e solteiras, lógico. Mas não, Davi cobiçou uma mulher que era casada e que estava tomando banho. Agora me pergunto o que faz uma mulher tomando banho do lado de fora? E da casa dela voltada para o palácio, voltado para a parte superior do palácio, de forma que todos ali via ela. Eu não entendi bem essa parte. Ao meu ver, não tinha boa intenção essa mulher ao tomar banho do lado de fora. Mas, passando ali, Davi enviou os seus mensageiros para trazer aquela mulher. E aquela mulher já foi levada a Betseba, já foi levada direto para os aposentos do rei. Ou seja, a intenção do rei era só carnalidade. Pecado de adultério, carnalidade. Pecado esse que destrói vidas, que destrói o homem. Homem casado, mulher casada, que não se respeita, que não se valoriza, que não teme a Deus, que não tem princípio nem moral, que vive na prática do pecado. Quantos são os homens que vivem traindo as suas esposas? E a consequência do seu pecado vai vir sobre a tua casa e sobre os teus filhos. A consequência da sua carnalidade, do teu pecado, vai vir sobre a tua vida. E Davi ali levou aquela mulher diretamente para os seus aposentos, a possuiu e mandou ela de volta. No que ele mandou ela de volta, o arrependimento, a mente dele começou a ver o que ele tinha feito de errado. Ele já começou a ficar meio pesaroso ali, mas não se arrependeu. Porque viveu o momento ali da carne. Poucos dias depois ele recebe uma mensagem dizendo que Betseba se encontrava grávida. E seu marido, Urias, estava já em guerra há meses, sem voltar para casa. Como que agora iria acontecer? Porque se ela saísse anunciando que estava grávida, poderia até ser do rei,
ela teria que ser apedrejada, que as mulheres que traíssem os seus maridos era apedrejada naquela época. E ali Davi arquitetou, quando ele descobriu que Betseba, e ele queria Betseba, ele desejava Betseba, ele queria ela, porque ela era uma mulher bonita, agradável aos olhos. E ele começou ali a arquitetar um plano macabro, um plano diabólico para se justificar ali, omitir aquele pecado. Pensou Davi consigo: vou eu enviar através de Joabe uma mensagem para Urias, que era esposo de Betseba, vou enviar ele, mandar ele voltar para casa, voltar para descansar. E ali Davi enviou um selo, uma carta selada com o seu anel, e todos ali entendiam que era o selo do rei, que de fato a carta era verídica, era de verdade, pedindo ali para Urias retornar a Israel, retornar ao palácio, porque o rei queria vê-lo. E ali Davi preparou algo ali para Urias quando ele retornou, e Davi quis passar, digamos assim, o caô em Urias. Urias, você está cansado? Urias, volta para casa, eu vou te dar uns dias de descanso, descansa, fica com a tua família, com a tua esposa. Mas Urias estava com a mente voltada na guerra. Ele era um soldado, ele era um patriota, ele era um homem que amava primeiramente a Deus, ao seu país e ao rei. Ele servia ao rei Davi, ele era um homem fiel, primeiramente um homem fiel a Deus, ele temia a Deus, ele era o servo do Deus de Israel. Mas Urias não estava com a cabeça voltada, com a mente voltada para ir para casa, nem tampouco para se deitar com a sua mulher. Ele estava pensando nos seus irmãos de farda. Ele estava pensando: mas por que o rei me trouxe para cá? Sendo que lá a guerra está acontecendo, eu preciso lutar, eu preciso avançar em guerra, eu preciso ajudar os meus irmãos de farda, eu preciso vencer essa guerra. E por que eu estou aqui de volta? Nem ele entendeu. E Davi querendo ali passar a lábia ali em Urias, mas Urias não voltou para casa. Urias permaneceu de prontidão no palácio, como soldado que ele era, como um soldado fiel ao seu país e ao seu rei, como ele era. E Urias não voltou para casa, porque a intenção de Davi era que Urias voltasse para casa e se deitasse com a sua esposa, se deitasse com Betseba, e ali, aquela gravidez o qual ela estava tendo ali, passar a ser de Urias. Queria fazer com que todos acreditassem que fosse, até mesmo Urias, que fosse dele aquele filho. Olha o plano macabro e diabólico que Davi arquitetou. Mas todos os planos que não procedem de Deus, eles são frustrados. E ali Urias não tocou na sua esposa e retornou para a guerra. E ali Betseba mandou avisar o rei que Urias não se deitou com ela. Ou seja, eu estou grávida, meu marido não me tocou. Quem me tocou foi o rei. Ela era uma serva, ela era uma súdita. Ela tinha que se submeter ao rei. Querendo ou não, se o rei convocar sua mulher para ir até ele aos seus aposentos, se ela fosse casada ou não, ela tinha que ir. Porque o rei estava mandando. Mas um rei que teme a Deus, ele não ia fazer isso. Mas Davi pecou, Davi falhou nesse sentido. Então, o rei ali pensou: e agora, o que eu faço? E arquitetou mais outro plano diabólico. O plano de Davi foi diabólico. Um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus arquitetou um plano macabro, um plano destruidor. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. E ali Davi arquitetou um plano que mandou novamente uma carta até Joabe, um dos mensageiros, e até Joabe dizendo: coloca Urias na frente da guerra. Coloca Urias na linha de frente para que Urias morra. Os melhores capitão da guarda, os melhores guardas, eles não ficavam na linha de frente para não morrer. Porque eles tinham que conduzir ali a guerra, que coordenar os soldados. Eles não poderiam, quem era capitão não poderia estar na frente da guerra. Colocava-se os outros soldados mais inferiores na frente das guerras. E ali
Urias foi colocado na linha de frente da guerra e foi morto. Que era isso que Davi queria. E ali volta-se os soldados que sobreviveram da guerra, volta cantando vitória, que Israel tinha vencido a guerra e que Urias havia morrido. E o rei, de vez de chorar pelo seu soldado, mas como chorar se foi ele mesmo que o mandou matar? E o rei sentou ali na sua poltrona e descansou, digamos assim. Quando o homem está com a mente focada em cair, em pecar, em fazer coisas que entristecem a Deus, ele não tem dó nem piedade de ninguém. Ele só olha para o seu próprio eu, para o seu próprio ego, para o seu próprio umbigo. E ali Davi pensou, pronto, agora estou tranquilo, vou dar uns dias de luto para Betseba e vou eu tomar ela para mim definitivamente, será minha. Então a ganância de Davi por aquela mulher foi a queda. A ganância de Davi por cobiçar uma mulher que não pertencia a ele, levou a destruição da sua vida espiritual, a destruição do seu reino e a destruição da sua família. Por isso que eu te digo, a consequência dos nossos pecados, das nossas falhas, faz todos perecer ao nosso redor. Então você que está aí na prática do pecado, pecando, fazendo coisas que não agrada a Deus, cuidado. Que a mão do Senhor vai vir sobre você. O teu pecado não vai ficar oculto. O teu pecado não vai ficar oculto diante do Senhor. Se você se humilhar e se arrepender dos seus pecados, o Senhor vai te perdoar. Mas a consequência do seu pecado, esse vai ficar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre tudo que envolve a tua vida. E ali Davi pôde sentir o amargo fel, o amargo da dor do seu pecado. E ali Davi já começou a ser moído pelo Senhor. Na mesma hora que Davi cometeu esse incesto, esse pecado abominável, Davi foi lá, tomou Betseba, mostrou diante do reino, que ele estava tomando aquela mulher, porque ele estava estava se compadecendo dela, porque como ela tinha ficado sem o seu marido, que o marido havia morrido em batalha, porque o marido dela era um homem justo, o marido dela era um soldado valente, era um soldado que servia o rei Davi, o Israel perfeitamente. Então ele estava se condoendo pelaquela mulher e trazendo ela para o seu reino, para ser sua esposa. Achando ele que iria enganar o povo desta maneira. Enganou, de certa forma, alguns. Mas a Deus, ele não enganou. Porque a intenção dele, o que ele fez, foi de fato matar aquele homem porque queria matar. Porque queria tomar a mulher dele e tomou. E ali Betseba esteve ali, morando, casada ali, se casou com o rei. E a gestação dela seguiu. Poucos dias depois, Deus envia. Porque diante de tudo que nós fazemos de errado, nada passa desapercebido. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo, contemplando os bons e os maus da face da terra. Tudo aquilo que nós fazemos em oculto, o Senhor está nos vendo. Todo o pecado que cometemos em oculto, o Senhor está nos contemplando, nos vendo. E ali Deus enviou na mesma hora o profeta Natã. Natã, vai até o meu servo Davi. E ali o profeta Natã chegou dizendo, contando uma história, dizendo: havia, meu rei, um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha várias ovelhas, várias vacas, tinha um rebanho grande, era dotado de vários servos. Mas o homem pobre não tinha nada. Não tinha nada a não ser somente uma ovelha. E ali veio o viajante visitar o homem rico. E o homem rico não quis matar nenhuma das suas ovelhas, nenhuma das suas vacas para fazer um banquete para aquele viajante. Foi lá no vizinho,
foi lá no homem pobre e roubou a sua ovelha. A sua única ovelha que esse homem tinha. E pegou essa ovelha, matou e fez o banquete para o seu viajante. Olha a história. E ali o rei Davi, ao ouvir aquela história que o profeta Natan contou, ele muito se irou, falou: como pode que caia 4 vezes mais sobre a cabeça desse homem rico o pecado que ele cometeu? E quem era esse homem rico? O próprio Davi. Porque ele fez isso, foi ele que tomou a única mulher que Urias tinha. Davi tinha milhares de mulheres e poderia ter mais se ele quisesse, ter mais se ele quisesse. E ele cobiçou a mulher de um homem e a tomou, ainda por cima o matou. Então, aí Deus foi e usou a boca do profeta dizendo: este homem é você, rei Davi. Eu te escolhi quando tu estavas lá no campo, no meio do pasto, no meio das ovelhas. Eu te escolhi para ser rei de Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te levantei sobre todo Israel, te fiz rei. Te dei tudo o que me pediste. Te fiz um homem rico, um homem poderoso, um homem próspero. E tu pecou matando o meu servo Urias. Tomando a mulher dele, se deitando com ela e ainda matou meu servo Urias. Mas eu te digo que assim como você fez, eu não irei tirar a espada sobre a tua casa. Minha espada vai estar sobre a tua casa, sobre a tua cabeça, até os seus últimos dias de vida. E mais, o que tu fizeste em oculto, eu irei fazer diante de todo Israel. Todo Israel vai ver o teu próximo se deitar diante do sol com todas as tuas mulheres. Olha só, na mesma hora Deus revelou que Davi tinha feito e já lançou sobre ele o que iria fazer com ele. Porque Deus não é injusto, Deus é justo, Deus não aceita pecado, Deus não aceita injustiça. E o que aconteceu com Davi? Pós Davi ouvir tudo isso, ele se jogou diante ali de Natan e falou: pequei contra Deus. Eu fiz isso mesmo. Eu peço perdão a Deus. E ali Davi se humilhou, pediu perdão a Deus diante ali do profeta Natan. Se humilhou com todo o seu coração. E o profeta disse: o Senhor te perdoa. Porém, a espada não arredará da tua casa até o dia da sua morte. Então o pecado de Davi trouxe consequências tão grandes, tão graves, trouxe consequência espiritual. Ele nunca mais foi o mesmo até a sua morte. A presença de Deus como era outrora sobre a vida dele não era mais. Davi trouxe a consequência do pecado de Davi, trouxe a sua morte espiritual, trouxe prejuízos terríveis ao reino e trouxe morte, prejuízo terríveis diante dos seus filhos. E aí Deus já começou a executar a sua justiça sobre Davi. Davi começou ali já passar pelo sofrimento. E qual foi o primeiro sofrimento que Davi sofreu após ele ter essa grande queda? Ele começou a sofrer após o seu filho ter nascido com Betseba. Aquela criança, poucos dias de nascido, veio adoecer. E ali Davi já entendeu que era a mão de Deus. E Davi começou a jejuar e chorar e orar a Deus pela saúde do filho dele. E Deus não recebeu aquela oração. Deus não recebeu aquele jejum. Deus não recebeu nada que viesse de Davi. E Deus matou aquela criança. Por que Deus matou aquela criança? O que a criança tinha a ver? A criança não tinha nada a ver, mas os seus pais tinham.
Aquela criança foi concebida no ventre de adultério entre Betseba e Davi. Ambos eram casados. Eu não sei o que foi que ele falou para Betseba, mas diante ali de uma situação como essa, ela poderia gritar, ela poderia enfrentar o rei, mesmo aquele rei querer matar ela. Ela poderia falar, não vou deitar contigo, eu sou casada, eu tenho o meu marido, eu não vou dormir com você por você ser rei. Mas ela não teve essa coragem de enfrentar o rei. Ouça de tudo. Eu imagino que uma mulher, por estar no terraço, e o terraço era a visão ali se banhando em frente ao terraço do rei, a impressão que passa é que ela queria ser vista pelo rei, né? Ou por qualquer outro homem. E ali Deus permitiu que aquela criança morresse. E ali Davi, quando ele ouviu que os seus servos anunciou que a sua criança havia morrido, ele se levantou ali do chão, onde ficou 7 dias sem comer, sem beber, se levantou, tomou banho e comeu. Aí ninguém entendeu, mas enquanto a criança estava doente, ele jejuava e chorava, mas a criança agora morreu, ele levanta e come. E ele falou, não adianta mais, eu vou ficar aqui chorando e me matando sem comer, porque essa criança já morreu. Eu tinha que sacrificar enquanto ela estava viva para ver se Deus tinha misericórdia. E ali, meus amados, a dor de Davi já começou, o anzol, Deus começou já fazer Davi passar pelo funil. E ali Davi já começou a ver que o seu pecado, Deus já estava executando a justiça sobre ele. E ali poucos dias já começou, e quando ele respondeu ali ao profeta Natã, que caia sobre este homem 4 vezes, mas ele decretou a sua própria sentença. Então já aconteceu a morte sobre Davi ali. E ali poucos dias depois, Davi se deparou com a situação que um dos seus filhos, que era Amon, armou a treta porque ele tinha se apaixonado, enamorado ali pela sua própria irmã Tamar. Olha só o pecado de incesto. O irmão cobiçou a sua própria irmã, armou a treta para que ela viesse entrar ali no seu quarto, fingindo estar doente, e ela ali entrou no seu quarto para levar comida, e ele foi e possuiu ela com força, a estrupou, a matou moralmente, matou os seus sonhos de princesa, matou o seu sonho de se casar com um príncipe, de ter uma vida feliz. Amon pegou ali, violentou a sua própria irmã, ambos filhos de Davi, violentou a sua própria irmã e a desprezou. Olha só, além dele ter cometido esse incesto, pegado aquela moça à força, depois que ele cometeu o ato pecaminoso, diabólico, ele a rejeitou. Ele a desprezou. Olha, a mente diabólica daquele filho de Davi, coração ruim, e era o primogênito de Davi. Fez isso com a própria irmã. E ali Davi, os servos, viu que Tamar saiu gritando, dizendo o que tinha acontecido, e ali chegou até o ouvido do rei Davi que o Amon, seu filho, tinha abusado e estrupado da sua irmã, da sua própria filha. E Davi ficou sem saber o que fazer, porém não disciplinou, digamos assim, não corrigiu seu filho, não mandou prender seu filho, não fez nada de ruim com seu filho, pelo contrário, não fez nada. Nem sequer mencionou a palavra para o Amon. E Amon achou, peraí, fiz isso com a minha irmã, meu pai não se importou, então tô de boa, vou andar aqui no reino tranquilamente. Só que Absalão, o outro filho de Davi, então aí 2 mortes já de 2 filhos de Davi. O outro filho de Davi, que era irmão de sangue de Tamar, ficou sabendo que Amon tinha feito a Tamar e não aceitou. E se indignou com o rei, se indignou com seu pai,
Como assim meu pai permitiu tal ato pecaminoso e não corrigiu Amon? Peraí, vou eu ir até Amon e vou matar ele com as minhas próprias mãos. E ali Absalão foi para cima de Amon e matou ele com as próprias mãos. Não sei se matou ele enforcado, eu não sei se enfiou a espada nele, mas matou Amon. Se vingou da virgindade da sua irmã. E Tamar foi levada ao exílio, morta moralmente, foi levada para morrer sozinha. Olha que coisa abominável. Quando uma mulher era estuprada, naquela época se entendia que a culpa era da mulher. Olha que coisa. Entendia que foi a mulher que seduziu, que provocou o homem, e assim ele foi e fez isso. Como que a irmã vai provocar o próprio irmão? Como assim? Que coisa diabólica, não existe isso. Eu tenho 4 irmãos homens, 3 irmãos homens. Como assim? Então, não tem como. E ali Absalão foi e matou o seu próprio irmão. E chega ao ouvido de Davi que Absalão matou Amon. Ou seja, seus 4 filhos pagou pelo seu pecado e os demais filhos também. Seus 4 filhos pagou pelo pecado do pai. Então, se ele profetizou 4 vezes caísse sobre a vida daquele homem rico, caiu sobre a vida dele. As 4 mortes. E ali Davi foi destruído moralmente. Recorda aqui, voltando aqui, quando Absalão matou Amon, ele fez tudo isso. E mais, pós Absalão matar Amon, ele tomou tanto raiva, tanto ódio do próprio pai, que ele deu um golpe de estado no próprio pai. Ele tomou o reino de Davi. Ele perseguiu Davi, o próprio filho, perseguiu Davi até tomar o seu reino. E tomou. De forma que Davi teve que fugir. De forma que Davi teve que sair do reino e fugir com seus soldados, porque Absalão ia matar ele. E Absalão foi lá. Deu um golpe de estado no pai, tomou o reino, assumiu o reinado, entrou ali, abriu o cofre do pai, conquistas que Davi tinha conquistado há mais de 40 anos, que ele conquistou ouro e prata, de ter ganhado várias guerras. Estavam todos guardados ali. Sabe o que Absalão fez? Pegou toda a sua fortuna, toda a riqueza do pai, que havia guardado ali há anos, e vendeu. Desfez e fez dinheiro. Por que Absalão fez isso? Pegou o tesouro do pai e comprou homens. Comprou soldados. Meus amados, se vocês não for curtindo a live, tá aparecendo aqui coisa aqui pra mim. Se vocês não for curtindo a live pode cair, tá? Vão curtindo, que o TikTok já me anunciou que vão curtindo a live, por favor. E aí, Absalão deu esse golpe de estado, vendeu os utensílios, toda a riqueza que Davi havia conquistado ao longo dos 40 anos para comprar homens, para comprar soldados, para lutar contra o seu pai, para perseguir seu pai e tentar e matar o seu pai, que essa era a intenção de Absalão. Então a espada de Deus estava sobre Davi. Como o profeta Natã avisou que a espada não iria arredar da casa de Davi. E ali não bastasse Absalão perseguir, fazer tudo isso, tomar o reino, vender todos os ouros do seu pai, fazer dele dinheiro e comprar homens para serem seus soldados, seus capangas. Ele, assim como o profeta Natã profetizou, que o pecado que Davi cometeu em oculto iria ser revelado, Absalão iria fazer diante de todo Israel. Absalão foi lá, armou uma tenda no meio da cidade, no meio de Jerusalém, armou uma tenda e fez fila, pegou todas as mulheres do seu pai, as suas esposas e as suas concubinas, e se deitou com todas diante de todo Israel durante o dia debaixo do sol, assim como Deus havia falado. Ou seja, envergonhou
O pai diante de todo Israel, se deitando com todas as suas mulheres. Todos os soldados vendo ali o filho pegar uma por uma de cada esposa de Davi, se deitando com elas na tenda. Olha que coisa assustadora, abominável até. Às vezes nós, diante da nossa mente, às vezes a gente até desentende. Como assim? Pois foi isso que aconteceu. Envergonhou o pai, desonrou o pai. Por mais que Absalão se comportou dessa forma, porque foi permissão de Deus, ele fracassou como filho, porque quem somos nós para se levantar contra os nossos pais? Quem somos nós para ir contra os nossos pais? A palavra do Senhor diz que ensina, filhos, obedeça teu pai e tua mãe para que viva sobre a terra muitos anos. Então o filho que não obedece aos seus pais, ele não vive muito tempo. E foi isso que aconteceu também com Absalão. Por mais que ele fez toda essa treta, fez todo esse alvoroço, se comportou de forma horrível, ele não viveu muito tempo. Ele ficou apenas, parece que foi só 2 anos ali no reinado, fazendo todas essas tretas, e Davi fugindo. Fugindo porque o menino ia matar o próprio pai. Tirou o pai da própria casa. E ali, diante ali da perseguição entre os soldados de Absalão com os soldados de Davi, a palavra do Senhor diz que Davi tinha 20 filhos, onde 19 eram homens e apenas uma mulher, que era Tamar, onde aconteceu isso com ela e o próprio pai não a defendeu. E diz a palavra do Senhor que diante de todos os filhos de Davi, Absalão era o filho mais bonito que Davi tinha. A palavra do Senhor diz que Absalão, do alto da cabeça, a planta dos pés não tinha um defeito. O rapaz era belo, o rapaz era lindo. O seu cabelo pesava um ciclo. O cabelo de Absalão chamava a atenção de todos. Era um homem perfeito, era um homem lindo, porém nervoso, rebelde, agressivo, violento. Não respeitava a Deus e não respeitava o seu pai, mas tinha a beleza de um homem. E quando a Bíblia fala que o homem ou a mulher, quando a Bíblia fala que era bonito, porque é bonito. Quando a Bíblia diz que o homem é bonito e a mulher é bonita, porque de fato eram lindos. A beleza desentendia a compreensão humana. Então Absalão, do alto da cabeça, a planta dos pés, era perfeito na beleza. Não existia, e a Bíblia diz mais, que não existia em Israel um homem tão lindo e tão belo quanto era Absalão. Então não foi muito difícil para aquelas esposas de Davi se deitar também ali com ele, porque o homem era bonito. Por mais que talvez ela sofresse ali alguma violência, não sei, foram abusadas, digamos assim. Mas Absalão cometeu todo esse pecado. Mas, diante da palavra do profeta, que a espada de Deus não iria arredar da casa de Davi. E ali, Absalão fugindo um dia, Absalão fugindo com seus soldados, o seu cabelo, passando por debaixo de uma árvore, o seu cabelo se enganchou em um galho. No que ele se enganchou no galho, o galho segurou com o seu cabelo ele ali, e o cavalo passou reto. E ele ficou ali pendurado no galho. De uma tal forma que quando passando os soldados de Davi, Joabe, e viu que Absalão, o Joabe via ele como um moleque, viu aquele jovem pendurado, ele não pensou 2 vezes em se vingar, porque ele era soldado de Davi. Não pensou em 2 vezes em se vingar Davi. E foi lá e matou Absalão. Então, o 4º filho de Davi morreu. Tudo isso por causa do pecado que ele cometeu de adultério e homicídio. Tudo isso por causa do pecado. Então, vigia você, pais. Vigia com os pecados que você anda cometendo, porque os teus filhos poderão pagar pelos teus erros. E ali, Absalão foi morto por Joabe. E ali,
Foi anunciado ao rei Davi que Absalão havia morrido, e ali Davi já estava com a cabeça a mil, Davi já estava depressivo, Davi já estava angustiado, Davi já não sabia mais como fazer, ele já estava com a moral lá embaixo, a autoestima lá no pó, e anunciou que mais um dos seus filhos havia morrido, e ele entendeu, e ele lembrou que a espada de Deus não iria arredar da sua casa. E Davi não pôde fazer nada, só aceitar a sentença do seu pecado. Após a morte de Absalão, Davi volta para casa, assume o trono novamente, mas Davi nunca mais foi o mesmo. Davi se viu ali envergonhado diante de todo Israel, porque nessa altura o seu nome estava na boca de todo mundo. A essa altura, tudo que acontecia na casa real, no palácio, tudo que acontecia com o rei, a sociedade ali da época sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo depois descobriu do pecado de Davi. O povo e as suas mulheres, o qual todos os seus filhos tiveram que Absalão se deitou com todas. Ele teve que olhar para aquelas mulheres e ver que o seu filho se deitou com todas. Eu não sei como que Davi teve moral mais como homem, como rei, para estar ali naquela posição. Mas ele teve que engolir. Ele teve que enfrentar e dar a sua cara a tapa. Ele teve que ouvir falácias, falatórios, sendo apedrejado, afrontado por vários. Até mesmo os seus soldados olhar para ele com um olhar de indignação. Ele teve que ver todo o esforço que ele teve. Ele teve que ver quantas guerras que Davi lutou. Quantas guerras que Davi enfrentou para poder estar no reino, para poder assumir o reinado. Davi enfrentou diversas guerras com os filisteus, foi várias guerras. Davi enfrentou guerra contra os amonitas, Davi enfrentou guerra contra Rabá, Davi enfrentou inúmeras guerras. Não sei quantas guerras, mas foram umas 70 guerras que Davi lutou, cara a cara, sangrando, doendo, sentindo dor, para estar ali no reino, para assumir o reinado, o Israel, para depois perder o reino por causa de um pecado, para depois ver o seu reino desabar por causa das suas más escolhas, por causa das suas fraquezas como homem. E Davi teve que ouvir, nossos 4 filhos de Davi morreu por causa do seu pecado. Olha que bagunça que se tornou a família de Davi, e ouvindo. Portanto, Davi já estava em depressão, Davi não tinha autoridade mais como rei, Davi não conseguia mais governar, Davi não tinha entendimento, não tinha inteligência mais, a vida dele estava no pó. Estava lá sentado no trono, mas não tinha autoridade mais nada. Não tinha autonomia para mais nada. Não sabia por quê. Ele não foi homem, não foi pai para corrigir Amon por ter abusado de Tamar. Não foi pai para defender a sua única filha mulher. Não foi pai para corrigir Absalão. Não teve moral de pai e moral de homem. Por que ele não teve moral como pai para corrigir seus próprios filhos? Porque ele pecou, adulterou, cometeu homicídio, tomou a mulher de Urias e Deus não ia permitir. A palavra do Senhor diz que Deus não tem um culpado por inocente. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Quem planta vento vai colher tempestade. Então vigia com o que você anda plantando. E aqui nós podemos ver os pecados que Davi cometeu, que foram vários, foram muitos pecados. Como que nós conseguimos discernir isso? Um homem
segundo o coração de Deus, um homem que Deus escolheu, um homem que passou por tantas coisas para assumir o reinado. Davi ficou mais de 10 anos sendo perseguido por rei Saul. Davi só assumiu o reinado aos 30 anos de idade. Davi, pós ele estar no reino, enfrentou milhares de guerras, passou por diversas situações, por inúmeras situações, porque se você for ler toda a história de Davi, você fica de boca aberta. Tem coisas que eu nem lembro, nem estou lembrando aqui para contar para vocês. Tanta coisa que o rei Davi fez de errado. Tanta coisa que esse homem fez. Mas, diante de tudo isso, diante de toda essa treta, essa armação do diabo contra a vida dele ali, ele se humilhava. Ele pedia perdão. Ele se jogava aos pés do Senhor. Ele se prostrava: Senhor, me perdoa, Jesus, me perdoa, Senhor, me perdoa, e começava a clamar, oferecia sacrifício, holocausto, jejuava e fazia inúmeros jejuns, pedindo perdão. Deus perdoou Davi de todos os seus pecados, porém, a espada nunca mais saiu da casa de Davi. E foi tanta coisa que Davi teve que suportar que houve um dia que Davi ali, foi o texto que eu li, que diante ali, um dia sem, depois que a gente falou, mente vazia, oficina do diabo, mais uma vez ela ali, sentada ali no seu reino, desligado, que nós temos que estar ligados no trono, em Deus o tempo todo, para que nós não venhamos pecar. E ali, diz a palavra do Senhor que Satanás levantou-se contra Israel. E levou a Davi fazer um receamento do povo. Levou a Davi a contar o povo de Israel, os soldados de Israel. Davi pediu para que Joabe viesse com alguns outros servos, viesse contar quantos soldados que ele tinha em todo Israel. Olha que pecado cabuloso. Como assim? Como que Davi comete um pecado tão terrível como esse? Ele deixou, mais uma vez, fracassou na fé. Deixou de confiar que quem dava as vitórias dele diante de todas as nações era o próprio Deus. E ele quis contar para saber, peraí, quantos milhões de soldados que eu tenho? E eram milhares, viu? Até o presente momento que Joabe contou, havia mais de 1.100.000 soldados. Isso porque ele não contou a tribo de Levi, os soldados da tribo de Levi, nem os soldados da tribo de Benjamim, ficou fora. Porque Joabe já estava com muita raiva de Davi. Joabe já não suportava, imaginou? Você contar 1.100.000 homens, 1.100.000 soldados que Israel tinha a favor do rei. E esse pecado pareceu mal aos olhos do Senhor. Porque Davi se acreditou-lhe na força do braço do homem, que deixou de confiar que era Deus que fazia Israel vencer as batalhas, que não era pela força do braço do homem. E isso trouxe aí um pecado tão tamanho sobre Davi que Deus o reprovou, que Deus não aceitou, e Deus na mesma hora mandou o profeta ir lá. Porque quando um rei cometia um pecado hediondo como esse, toda vez que Davi falhava, Deus mandava o profeta ir lá, para mostrar na cara de Davi o pecado que ele fez, que Deus faz isso. Não vai pensar você que você vai ficar pecando e o seu pecado não vai vir na tua cara, não, que Deus vai mostrar o teu pecado para você e para todos. Mas a palavra do rei prevaleceu de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, entrou e voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi relatório com o número de homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para serviço militar. E disse Davi, depois que Joabe foi lá e trouxe o relatório, então Davi disse a Deus. Quando o relatório chegou, ele viu o peso do pecado vindo novamente sobre a vida dele.
Disse Davi a Deus: pequei gravemente com o que fiz, e agora eu te imploro. Todas as vezes que Davi pecava, ele já sabia que no ato ali do pecado ele não entendia, mas depois que o pecado era cometido, era feito, aí caía a escama, né? Aí ele, meu Deus, eu pequei mais uma vez, eu pequei. E ali ele clamou a Deus, implorando que perdoasse o seu pecado. Porque cometi uma loucura, diz ele, cometi uma loucura diante de Deus. E o Senhor disse a Gade, mandou um outro profeta, o profeta Gade, o vidente de Davi. Naquela época os profetas eram chamados de vidente. Vai dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Ou seja, Deus deu a Davi 3 opções. Vou te colocar aqui 3 opções e você vai escolher qual das 3 opções que você quer que eu te puna. Porque o teu pecado eu vou te cobrar. E Gade foi a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome sobre todo Israel, 3 meses fugindo dos teus inimigos, a segunda opção, fugindo dos teus inimigos adversários, perseguido por espada, segunda opção, ou 3 dias de espada do Senhor. Então Deus deu aí 3 opções para Davi. Como que você quer que eu te puna? Porque para o seu Deus diz que Deus não é homem para que minta. Então se ele falou que ia punir, que ia punir. Então ele falou para Davi: escolha 3 anos de fome, de seca sobre todo Israel. Ou escolha 3 anos você fugindo dos teus adversários debaixo de espada dos seus adversários. Ou escolha que eu mesmo desça a espada sobre você. E Davi, diante das 3 opções, Davi abaixou ali a sua cabeça e pensou: é grande a minha angústia. Ele respondeu para o profeta Gade: é grande a minha angústia, mas eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque é grande a sua misericórdia do que cair na mão dos homens. Então Davi, ele preferiu cair na espada nas mãos de Deus. E sabe o que Deus fez? Deus matou mais de 70 mil homens de Israel, dos soldados que ele havia contado. E mais, Deus queria destruir toda Jerusalém. Mais uma vez, o pecado de Davi trouxe grandes prejuízos para Israel e para a sua vida. Não bastasse o pecado que ele cometeu, se deitando com Betsebe e matando seu marido. Olha o pecado gravíssimo que Davi cometeu, fazendo pessoas inocentes morrerem por causa dos seus pecados. Por isso que eu te digo, os pecados que você está cometendo vai vir sobre a tua vida, vai vir sobre a tua família e vai vir sobre os teus filhos. Então conserta a tua vida hoje, muda de posição, abandona o seu pecado e se converte a Cristo. Peça perdão a Deus dos seus pecados e para de pecar. Porque os pecados trazem consequências gravíssimas. Por causa desse terrível pecado de Davi, de enumerar o povo, de contar o povo e não confiando no Deus de Israel, por causa desse pecado, 70 mil soldados tiveram que descer a sepultura. Deus matou 70 mil soldados. Olha que exército grande que tiveram que morrer por causa do pecado de Davi. E ainda mais, o Senhor queria destruir toda Jerusalém. E o Senhor enviou uma praga sobre Israel. 70 mil homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo lá ia fazê-lo, o Senhor olhou, arrependeu-se de trazer a catástrofe. E disse o Senhor, e disse o anjo destruidor. Você sabia que Deus envia anjo destruidor? Deus vai enviar anjo destruidor ali
na presidência do nosso país. Deus vai enviar anjo destruidor na presidência do nosso país. Escreva o que eu estou dizendo. O presidente vai descer a sepultura em breve. Escreva o que eu estou dizendo. E muitos com eles descerão à sepultura e muitos irão para a prisão. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou, arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse o anjo destruidor: pare, basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira e parou. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor. Então o céu e a terra com uma espada na mão. Então Deus se arrependeu. O anjo destruidor estava com a espada sobre Israel para destruir Israel. Não bastasse já a praga ter matado 70.000 soldados. O anjo estava com a espada para destruir Israel. E Deus se arrependeu. Por que se arrependeu? Porque Davi começou a orar. Falei: Senhor, não cai o pecado, o meu pecado sobre Israel. Eu que pequei, cobra de mim. Me pune, mas não pune o povo de Israel mais. Já basta os 70.000 ter morrido. Então Davi reconheceu que quem é o Senhor das nações, que quem manda no céu e na terra, quem é a autoridade máxima de todas as nações é o Senhor. Que é Ele que levanta reis e estabelece reis. É Ele que faz subir da sepultura e faz descer ela. É Ele que dá vida, é Ele que tira. É Ele que levanta a autoridade, é Ele que faz descer. Então você que ouviu essa palavra, busque a Deus, tema a Deus, busque ao Senhor e se converta dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos teus pecados, para que consequências maiores não venham sobre a tua vida. Assim como Davi sofreu até o último momento por causa de todos esses pecados grandes que ele cometeu diante do Senhor, você também não venha passar por coisas tristes também na sua vida. Davi sofreu as consequências do seu pecado até o último momento. Outro filho dele se levantou contra o seu reino, quis tomar também, dar golpe de Estado, e tentou dar golpe de Estado, que foi um dos seus filhos, porque Deus tinha escolhido Salomão para ser o sucessor de Davi. Deus escolheu Salomão desde o ventre da mãe. Antes de Salomão existir, Deus falou: através de ti, do ventre dessa mulher, vou eu escolher um dos teus filhos para ser rei, para ser o seu sucessor em Israel. E aí um dos outros filhos de Davi passou na frente e se proclamou. Davi já estava velho, já estava acamado, já estava idoso. Passou na frente e se aclamou ali como rei de Israel. Fez um banquete se intitulando rei de Israel. E veio Betseba a Davi ali no seu leito, falou: o Senhor não me prometeu que era o meu filho, que era Absalão, que ia ser o seu sucessor? Seu filho, eu esqueci o último filho de Davi, se proclamou rei, fugiu aqui da minha mente. Já se levantou, já se proclamou como rei. E cadê o seu juramento, rei, que ia ser o meu filho Absalão que iria reinar? E aí Davi convoca todos ali os seus soldados, pega Absalão, põe numa jumenta. Por isso que Jesus se assemelhou-se a Absalão com relação quando Jesus entrou ali em Jerusalém, montado em cima de uma mula. Salomão também foi colocado em cima de uma mula, com a coroa na sua cabeça, aos 8 anos de idade, proclamado rei, porque era esse que era para ser rei, não o outro filho de Davi que se proclamou rei. E quando o outro rei viu que Absalão, que Davi deu a bênção e ungiu, foi Absalão para Salomão ser rei, o outro se recuou. Foi: meu pai acordou ali da doença dele ali e não me escolheu como rei. Eu me proclamei aqui, mas então não serei eu. E ele fugiu. Porque ao que Absalão tomasse uma certa idade, Absalão
quis matar o próprio irmão por causa disso, porque quis tomar o seu reino. Então, a espada de Davi ficou, a espada do Senhor Deus ficou sobre a família de Davi, que seus irmãos se odiavam, os seus irmãos não eram unidos. Então, todas as consequências do nosso pecado, nós vamos pagar por eles. Todos nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados em oração. E em especial o pecado do orgulho, que cada um é tentado a cometer. Mas se incluirmos arrependimento, confissão, confessar a Deus os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Então, meus amados, eu não sei como é a tua vida, a sua trajetória, o que você praticou até o presente momento. Mas eu te digo em nome de Jesus, te arrependa dos teus pecados, enquanto é dia, enquanto é hora. Para que mal não venha mais sobre a tua vida. E os teus filhos não venham pagar pelos teus pecados. Quantos aqui entenderam o que Deus quis falar nesta tarde? Que é preciso que nós venhamos nos arrepender de todos os nossos pecados que praticamos, que pensamos ou que falamos contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Porque Deus não tem ocupado por inocente. Deus não tem ocupado por inocente. Deus, Ele não nos fez para vivermos em pecado, Ele nos fez para vivermos em santidade, para vivermos e termos uma vida santa e correta diante do Senhor. Que Deus possa falar melhor em cada coração e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração.